620 milhões de reais em vendas. É isso mesmo que a gente ouviu? É isso mesmo, produção? 620 milhões de reais em vendas é o que John Textor afirmou que o Botafogo pode alcançar já no início do ano de 2025, com reposições à altura. A gente vai falar sobre essa entrevista que ele concedeu lá na França. Vamos falar também de algumas coisas. Ele citou o Botafogo lá na Inglaterra, comparando aí a compra do Everton. Enfim, falou muito de Botafogo no momento que era para falar mais do Lyon, acabou falando muito de Botafogo. Inclusive eles perguntaram lá, pô, por que você só vive lá no Botafogo? Então ele vai explicar e tal. E a relação é diferente, é claro, né? Enfim, vamos falar sobre isso, Gi, vai expirando, e o John Textor falou, dizendo que o Palmeiras reclama, Flamengo reclama, porque não sabem como competir contra esse modelo de cooperação e não sabem mesmo, estão tentando fazer de tudo para embargar. Vamos falar também sobre questões envolvendo o retorno do Luiz Henrique, retornou, como eu falei para vocês, empolgado, está feliz com a apresentação dele, e o Alex Telles, que já pode estrear contra o Corinthians, afinal de contas, bidou! Essas e outras notícias você acompanha agora, depois da vinheta. Olha, muita gente encarava, ou encara ainda, esse mundo das criptomoedas, que está cada vez mais popular, né? Está cada vez mais no nosso cotidiano, uma coisa muito distante. Eu, pelo menos, era essa pessoa aí, até me familiarizar com uma plataforma que te dá todo o layout de facilidade. Sempre tive vontade de ser um usuário de criptomoeda, de aprender um pouco mais como funciona, e por isso que eu estou trazendo para vocês a Prime XBT. A Prime XBT, ela vai desmistificar esse medo que você tem de utilizar a criptomoeda e vai fazer isso participar do seu dia a dia, assim como é comigo, né? Hoje em dia eu tenho o costume já de utilizar a Prime XBT como uma carteira de criptomoeda. Além da criptomoeda, você que já opera com trading ou tem vontade de aprender, a plataforma tem até dentro dela uma versão demo para você fazer seus testes ali, conhecer um pouco mais como é esse mercado de operações. E além disso, você pode participar de alguns concursos da plataforma também, por exemplo, você fazendo o seu cadastro com o nosso link, depositando aí no mínimo de $20, você pode concorrer lá a MacBook, iPhone, fone, enfim. Entra lá no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, participa lá. Tenho certeza que você vai se interessar muito por esse mundo das criptomoedas que vem fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com o nosso código promocional, beleza? Somos mais de 112 mil inscritos aqui no GG, é isso mesmo, graças a cada um de vocês que vive dando moral aqui pra gente. Agradeço mesmo, do fundo do coração, em nome de toda a nossa equipe GG, que tá aqui fazendo o melhor programa pra você, torcedor do Botafogo, ligadinho na nossa segunda edição. Vamos lá, eu sei que tá todo mundo já pensando em secar Fortaleza, ou em, sei lá, ver outra coisa e tal, mas enquanto isso vamos falar no Plantão Glorioso sobre previsões do John Textor de orçamento para o Botafogo. Para quem tava falando aí, arrecada pouco, isso e aquilo, o John Textor falando sobre o Botafogo em uma entrevista que ele concedeu para falar sobre o Lyon, né, lá na França. Vamos pegar aqui alguns trechos, né? Ele disse o seguinte, né? Financeiramente falando, a coisa mais legal da Eagle Football é que pessoas estão se juntando ao nosso sistema, especialmente no Botafogo, com o sonho de chegar à Europa, ou em casos específicos de chegar ao Lyon. Estava dando essa entrevista, ali lá na França, representando o Lyon, então ele vai citar o Lyon aqui algumas vezes. Falou do Thiago Almada aqui, né? Thiago Almada vale muito dinheiro, Luiz Henrique dobrou seu valor, foi titular na seleção. Esse é um jogador que no contrato pode levantar a mão e dizer quando quer ir para a Europa, assim como o Thiago Almada. Para vocês verem o que é um investimento, o cara que pensa lá na frente. Quando ele traz o Luiz Henrique, ele traz com a certeza de que tudo isso que está acontecendo com o Luiz ia acontecer. E o Thiago Almada está demorando um pouquinho, como demorou no início do Luiz Henrique, foi bem assim, meio barro, meio tijolo, e depois engrenou, vai acontecer a mesma coisa com o Almada. Ele vai falar ainda sobre essa questão. Não acho que tenha outro dono no mundo que dê essa escolha para os jogadores que nós damos, porque há esses caminhos para eles. Se você olhar para o Botafogo, tem jogadores que se juntam porque sonham em estar aqui, no caso lá na Europa, né? Fala do Cuiabano, falou até do Igor Jesus, que são jogadores jovens, né? Fala que são jogadores valiosos, jogadores que querem estar aqui e querem se provar no Brasil. Então ele está, na verdade, dando explicações lá, né? Porque da mesma forma que o John pegou o Botafogo numa situação gravíssima, financeira, ele também não pega o Lyon numa situação nadando em mar de rosas, né? Senão não teria tornado-se parte do grupo Eagle Football, continuaria do jeito que estava. Se tivesse tudo maravilhoso, mil maravilhas, mas não estava, né? Então nesse processo inicial, o John Textor não tem nem um ano de Lyon lá, né? Então
Ele está enfrentando algumas dificuldades financeiras, a venda do Crystal Palace, que está mais 2 semanas essa venda vai ser concluída, vai dar capital de giro para que esse problema financeiro lá no Lyon seja resolvido. E ele vai falar agora sobre a arrecadação do Botafogo. O Textor previu mais um recorde. A gente está recorde atrás de recorde, né? Sócio-torcedor, e agora de arrecadação. O Textor previu um recorde no Botafogo no final de 2024 e início de 2025, em jogadores negociados, chegando aí na casa dos 620 milhões na atual cotação. Mas ele deixou bem claro, existem jogadores que podem sair? Existem, mas há uma grande quantidade de atletas que estão prontos para suprir eventuais saídas. E ele vai falar o seguinte: estamos prontos para ter uma janela recorde no Brasil no fim da temporada deles em dezembro. Esses jogadores serão vendidos para outros clubes ou transferidos aos nossos clubes em janeiro. Acho que podemos ter perdido os 100 milhões de euros em vendas aqui, mas quanto vale um atacante da seleção brasileira? Acho que temos de 80 a 100 milhões de euros chegando em janeiro apenas pelo Brasil. E temos uma tonelada de jogadores prontos para substituí-los para ajudar o Botafogo a ganhar no próximo ano. Eles querem vir agora porque somos o único grupo multiclubes ativando a colaboração, criando esses caminhos, contratando jogadores por grandes números. E aí vocês podem me perguntar, então Guilherme, tá certa a ida do Luiz Henrique para lá? Calma, não. O Thiago Almada já tinha deixado claro isso, o John Textor também, que o Thiago Almada ficaria até o final dos torneios, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores, vai ficar até o final da disputa do Mundial, tal. E vai ficar até a disputa dos torneios de 2024 no Botafogo, tá? O Luiz Henrique pode ir para a Europa, pode ir para o Lyon? Pode, ele é um jogador do Botafogo hoje, mas é um ativo da Eagle, um jogador de seleção brasileira que está se valorizando. É o que ele falou, o John Textor falou, o valor do Luiz Henrique simplesmente dobrou. Dobrou. E o clube que oferecer uma quantia muito maior do que o John Textor fez para adquirir, não dá para competir com o mercado. Você vê, o Estevão já está no Chelsea. O Endrick jogou 1 ano no Palmeiras, já está no Real Madrid. Isso faz parte do mercado, galera. A grande questão é, e a reposição? Vai ser à altura? Muita gente ficou com medo, né? Pô, Igor Jesus, será que vai ser um bom reserva para o Tiquinho? Hoje ele é o titular da posição. Então há jogadores que vêm para o Botafogo e que a gente nem imaginava que dariam certo. E são jogadores que têm um caminho muito natural de ir para o futebol europeu. Infelizmente, ainda hoje é assim. A grande questão é a reposição. Se você tem reposição à altura, se você tem um jogador grande para entrar no lugar do cara que saiu, a competitividade continua. A gente vê um Palmeiras. Palmeiras campeão, aí todo ano quase ganha título. Tem sempre jogador saindo, mas tem sempre jogador chegando com qualidade também. Flamengo que vende as suas joias, vende seus jovens jogadores, traz jogadores mais maduros, jogadores caros, mantém a competitividade. É assim que funciona o mercado. A vantagem para o Botafogo é que, por exemplo, Luiz Henrique, o John Textor falou a palavra escolha. O Thiago Almada, não acredito que vai ficar em 2025, a não ser que mude muita coisa. Mas o Luiz Henrique, existe uma possibilidade, ele está feliz, convocado para a seleção brasileira, se for campeão no Botafogo, que vai querer ganhar mais coisas, né? Então assim, não é que é certo ir para lá, o que é certo é que o Botafogo, no final do ano, vai realmente vender alguns jogadores, e alguns jogadores que chegaram esse ano, tá? Isso aí não adianta porque é o caminho do futebol brasileiro, né? E aí ele deu uma cutucada em Flamengo e Palmeiras, e uma cutucada justa. Ele disse o seguinte: veja o que a imprensa está falando lá. Estamos gastando 45% do nosso orçamento em salários. E Flamengo e Palmeiras estão furiosos com o fair play financeiro, tentando parar o Botafogo, como se estivéssemos quebrando algumas regras. Tudo que estamos fazendo é contratar jogadores, com valores que vocês aqui na Europa considerariam abaixo da média para grandes jovens talentos. Estão reclamando lá no Brasil porque não sabem como competir contra esse modelo de cooperação. Essa é a grande verdade. Não sabem o que fazer, então precisam espernear, reclamar, e muitas vezes usam a imprensa para isso. O próprio John Textor vai falar, né? E aí reclamaram, né? Reclamaram, por que você gosta mais do Botafogo do que da gente? Praticamente isso, né? E aí ele vai responder, né, dizendo que realmente
se apaixonou pelo Botafogo e que as dificuldades do Botafogo acabaram aproximando mais do que de outros clubes, do próprio Crystal, do próprio Lyon. Ele vai dizer o seguinte: o Botafogo era um clube associativo com recursos muito limitados, que tecnicamente estava insolvente. Tivemos que recomeçar, naturalmente fazer um investimento inicial, construindo um corpo de funcionários. Tivemos uma das mais terríveis lutas contra a manipulação de jogos. Prestem atenção, provamos agora no Senado, os investigadores provaram, a imprensa ainda tenta diminuir o que falamos. Essas dificuldades te fazem ficar mais próximo do clube. Comemorei, sofri, esse carinho vem com o tempo. Esse clube, aí fala do Lyon, né, já tem um grande departamento de futebol, pessoas tomando várias decisões, não precisam de mim tanto no dia a dia quanto precisam no Brasil. E ele vai falar assim: as pessoas falam, e é justo dizer, que eu amo o Botafogo, mas também tivemos problemas aqui, certo? Não sei quando me apaixonei por esse clube, não cheguei ainda onde vocês estão, no amor pelo Lyon, né? Chegou há pouco tempo, tá ali conhecendo o terreno, né? Tá aí no seu primeiro ano de Lyon. E os franceses na bronca, né? Dizendo que ele tá dando muita atenção pro Botafogo. Aproximou, a dificuldade aproxima. E o John Textor foi muito sincero nisso, né? Eu acho que assim, o torcedor do Botafogo ele não precisa se iludir. O John Textor não é um torcedor do Botafogo. Ele não vai amar o Botafogo como eu amo, como você ama. Mas hoje ele é um acionista majoritário. E como acionista majoritário ele quer ver o Botafogo lá em cima, ele quer ver o Botafogo brilhando, ele quer ver o Botafogo conquistando. E é claro, tudo que acontece no futebol brasileiro, a tentativa da imprensa de diminuir, a tentativa de outros clubes de atrapalhar, isso acaba realmente aproximando o acionista com o seu clube. E aproxima a torcida do acionista, que é uma relação diferente, que não tem no Lyon, não tem no Crystal e não vai ter no Everton. Então o John Textor falando aí muito sobre Botafogo nessa entrevista lá na França. Ó, notícia boa, Bidô, Alex Telles é regularizado, já pode estrear pelo Botafogo contra o Corinthians. O Botafogo vai contar aí com jogadores nível seleção, né? Além daqueles que estão retornando das suas seleções, tem o Thiago Almada, que é a seleção argentina, tem o próprio Alex Telles, que quer voltar para a seleção, o Vitinho está dizendo que o objetivo dele é seleção, temos bons jogadores chegando, os bons que já estão, perspectiva muito positiva. Agora, vamos trazer notícia boa também fora de campo. Eu dei uma olhadinha no Instagram do Zé Fogareiro. Normalmente quem passa essas notícias pra gente é o Vitor, né, Schettino. Mas o Zé Fogareiro foi lá e divulgou no seu Instagram que o Botafogo está, ao contrário do que algumas pessoas insinuaram dizer, em dia com o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que prevê a quitação das dívidas trabalhistas em 10 anos. Então, de acordo com o Zé, o Botafogo pagou as parcelas de julho e de agosto. Lembrando, né, que estamos em setembro, então o Botafogo está totalmente em dia. A próxima, referente a setembro, vai vencer somente no dia 10 de outubro. Então o Botafogo vai pagando aos poucos, o valor estimado de cada parcela é em torno ali de 1,17 milhão, né? Então o Botafogo está reduzindo cada vez mais o seu passivo. Ontem nós falamos da redução lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não viu, vale a pena você ir lá e ver esse vídeo. O Botafogo liquidou 130 milhões em dívidas cíveis e ainda vai diminuir o saldo futuro das dívidas dessa natureza em 40%. Então é o Botafogo bombando, quer queiram os anti, quer não. Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha em mais um Boletim GG Olímpico, sempre trazendo as principais notícias dos esportes olímpicos do Botafogo. Mas antes, solta a vinheta. No remo, o Botafogo venceu 4 provas da 4ª regata do estadual de remo no último sábado, dia 7, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Destaque para nossa estrela olímpica Beatriz Tavares, que ganhou 2 ouros, um no single skiff, que é o barco para uma pessoa, e outro no barco para 4 atletas. Com esse resultado, o Botafogo segue na vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Flamengo. Começa nessa quinta-feira, dia 12, o Mundial de Remo Costal em Gênova, na Itália. A maioria dos atletas da delegação da seleção brasileira que viajou para esse torneio são do Botafogo, sendo eles Daiane Pacheco, Kícia e Renato Cataldo, Pedro Henrique e Thalita Rosa. Lembrando aqui mais uma vez que o remo costal se tornou uma modalidade olímpica e vai estar nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O basquete do Botafogo tem um novo técnico, vai ser o Sebastián Figueiredo, de 43 anos, argentino, que comandava o São José Basquetebol de São Paulo durante as últimas 3 temporadas e agora ele chega no Glorioso para comandar na NBB 24-25. Além do São José, ele também já esteve no comando do 9 de Julho da Argentina, seleção sub-17 argentina e foi assistente técnico no Boca Júnior. Quem vai trabalhar junto com ele como auxiliar vai ser o Luiz André, que foi o técnico do Botafogo sub-22 durante a LDB. O Botafogo, depois de algum tempo fora do NBB, voltou a disputar, chegou aos playoffs da competição, foi vice-campeão da Série Prata da LDB, ou seja, o nosso auxiliar tem bastante a acrescentar no trabalho do Sebastián. E o Botafogo estreia no próximo NBB, no dia 12 de outubro, daqui a pouquinho. Vai ser contra o próprio São José. E se a gente tiver outras notícias sobre novas contratações ou qualquer outra novidade sobre o time, vamos trazer aqui no próximo boletim. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos, saudações alvinegras. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui. Agora você pode ligar o seu secador à vontade lá em Porto Alegre, Inter e Fortaleza. Valeu!